Essa é uma atividade da Associação Médica de Goiás. Nós estamos aqui no estúdio da AMG, com colaboração da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, Comissão Estadual de Residência Médica de Goiás e Academia Goiana de Medicina, no modelo de educação médica continuada que fazemos há muitos anos, de eventos acadêmicos, científicos, por especialidades, e eventos de interesse geral da classe médica. O evento hoje é de interesse geral da classe médica. Hoje nós estamos aqui recebendo o professor Alcindo Neto. O professor Alcindo é médico especialista em pneumologia, conselheiro federal pelo Paraná, e tem uma ação muito forte dentro do Conselho Federal acerca de algumas resoluções. Lembrando que o Conselho Federal de Medicina tem as suas resoluções como sendo elemento de determinação. Resolução é como lei. Depois de publicada, não é para ser discutida. Pode até ter modificações posteriores, mas naquele momento tem que se cumprir. Então, a resolução 2434, acerca da Faculdade de Medicina do Brasil, que hoje já ultrapassa 500 unidades no Brasil, é o maior recorde do mundo, ou o segundo maior recorde do mundo, e esse modelo, o Conselho Federal de Medicina e os seus regionais não tem assento para participar da deliberação de faculdades e nem assento para fazer intervenção, que são obras do Ministério da Educação e Cultura, do MEC. Mas tem uma resolução onde o professor Alcindo é relator, que o Conselho Federal de Medicina criou e publicou, que é a 2434, onde trata desse assunto para que o Conselho Federal de Medicina possa ter um pé dentro da avaliação da qualidade da Faculdade de Medicina. E o formato que ele idealizou é utilizando exatamente o coordenador dessas faculdades, que são médicos, né? E o Conselho Federal, como todo modelo profissional, ele tem acesso aos seus profissionais, né, de maneira direta. Por essa razão, recebendo aqui o professor Alcindo, para que ele possa encaminhar essa discussão e possa nos falar de maneira muito forte sobre essa resolução e o impacto que isso vai trazer no futuro dessas faculdades de medicina do Brasil. Professor Alcindo, seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Valdemar. Estou bem contente de estar aqui em Goiânia. Parabenizo aí essa iniciativa de tantas sociedades representativas do médico estarem juntas aqui em uma atividade voltada para o médico e que esclarece muitas coisas em relação à medicina, né? O médico, nós temos, né, desde da formação, forte inclinação para a educação médica, né? Então, é o médico que recebe o estudante de medicina, é o médico no hospital que recebe residente e que faz curso. Então, a atividade formativa na medicina é muito importante. Mas, contextualizando a resolução, para entender por que que a gente chegou lá. Olha, o sistema conciliar e outros órgãos recebiam muitas reclamações, estudantes de medicina que estavam lá no seu curso e estavam no internato ou algum estágio prático, muitas vezes, a maioria das vezes, pagando, né, por esse internato, porque ele é pago. Em 73% dos cursos de medicina hoje são particulares, e que eles ficavam ali numa maternidade, numa enfermaria, sem ver paciente. Sem ver paciente. Ou outras reclamações. Não viam os docentes. Eram ensinados pelos residentes. Ou não viam médicos. Eram ensinados por outros profissionais da medicina. E o CFM, que representa os médicos, 600 mil médicos, não tinha o que fazer, porque quem regula cursos de medicina é o Ministério da Educação. Mas aí nós entendemos uma coisa, professor Valdemar, que é muito importante, né, esse entendimento. Esses locais onde estão os alunos, eles não são locais criados para os alunos apenas. Eles são locais onde existem o atendimento médico. Existe o ato médico, existe o atendimento de pacientes, a prescrição, né? Então, são locais de exercício da medicina.
Em sendo locais de exercício da medicina, eles são naturalmente fiscalizados pelo Conselho Federal de Medicina através dos Conselhos Regionais de Medicina. Ora, se nós temos um local de atendimento médico, aonde é feito o ato médico, e ele difere de qualquer outro local apenas pela inserção do estudante de medicina ali, por que não fiscalizar esse campo de estágio, já que várias reclamações vinham surgindo? E esse foi o conceito, né? Alinhar a lei do ato médico, onde diz que coordenador de curso de medicina tem que ser médico. Eu frisei o tem porque tem locais onde não são médicos, por incrível que pareça, né? E se o médico, ele obrigatoriamente é coordenador de curso, e aquele campo de estágio é um campo do ato médico, onde é feito o atendimento médico, é natural que esse coordenador de curso seja o responsável técnico por aquele campo de estágio. E aí surgiu a resolução 2434, onde ela normatiza a atuação do coordenador de curso nos campos de estágio das faculdades de medicina. Então, esse foi o início dessa resolução, que inicialmente tiveram algumas restrições, né, dos próprios coordenadores que não entenderam o espírito da resolução, mas que está em pleno vigor, e nós precisamos aí divulgar a necessidade da aplicação dessa resolução, e que o coordenador de curso hoje, para o sistema conselhal, ele é um elemento extremamente importante, porque não existe nenhum médico que não queira a melhoria da qualidade do ensino médico. Perfeitamente. E aí, felicitar o professor Alcindo, porque essa ideia veio dele, a resolução é dele, né? Foi aprovada em plenário pelo Conselho Federal, e agora cabe a execução. É preciso que os regionais, aqui em Goiás o CREMEGO, possa colocar essa resolução em prática, que é convocar esses coordenadores de curso de medicina para que isso realmente seja executado, né? A execução é dos regionais. Aqui em Goiás, quando fizemos visita naquela data a 18 faculdades de medicina, hoje nós estamos com 22 faculdades de medicina em Goiás. Há 20 anos atrás formava 110 médicos, hoje forma 1.600 médicos. E tinha uma faculdade de medicina em Goiás que o diretor da faculdade de medicina era biomédico e o coordenador de curso era um bioquímico. Aí, tudo fora do eixo, sem situação totalmente esdrúxula. Depois de muito acerto com a reitoria daquela faculdade, a gente conseguiu acertar para que essas coisas seguissem o caminho correto, o justo, né? Porque eu disse a ele, olha, o aluno, além de ter uma orientação pedagógica e acadêmica do seu coordenador, que responsabiliza por isso, ele tem o coordenador como sendo o norte dele, assim como o diretor. Ele quer ser um dia o diretor, né? Então aquilo é uma referência para ele. Eu disse para esse biomédico, olha, você tem que ser coordenador ou diretor da faculdade de biomedicina, e não de medicina, né? Mas tudo isso é no sentido de que as condições financeiras, o impacto financeiro da faculdade de medicina no Brasil hoje é estrondoso, ultrapassa os 25 ou 30 milhões de bilhões, né, por ano de assertivas das faculdades privadas. E aí tem faculdade de todos os jeitos, né? Como o nosso desejo que o CFM tem assento, né, para deliberar, e também tem assento para fechar, para ter coragem de fechar. Nesses anos todos de Brasil Império, Brasil República, nunca a faculdade de medicina no Brasil foi fechada, né? E mesmo agora com o Enamed, que soltou várias e muitas faculdades nota 1 e nota 2, que deveriam ser fechadas, ou pelo menos serem punidas, e até agora o Ministério não fez nada nessa linha, né? Então, esses testes todos que estão sendo feitos, o Enamed, que é do Ministério, né, que se aplica à graduação, ele chega, identifica o problema, diagnostica o problema, mas não trata o problema. Como fazer, professor Alcindo? Olha, professor Valdemar, isso realmente é um caso a ser estudado, né? Porque o Brasil, ele tem hoje cursos de medicina que são negociados em bolsa de valores. Não existe nenhum país do mundo
aonde o objetivo de um curso de medicina seja um objetivo de lucro financeiro, né? Ser uma entidade privada não significa que você tenha que ter o objetivo de lucro. E associado a isso, é difícil entender por que uma autarquia federal como o CFM, e vamos colocar uma autarquia federal, ela não é uma instituição privada, é uma instituição pública, é uma autarquia federal. Mas por que existe uma resistência tão grande dos dois lados da moeda, das faculdades particulares e do próprio Ministério da Educação, de associar o Conselho Federal de Medicina a esse sistema de abertura, fechamento, avaliação de cursos? Estamos falando da avaliação de cursos, né? Não estamos nem falando da avaliação dos médicos. Isso é outro assunto que a gente pode abordar depois. A resistência é muito grande, né? Para que nós possamos participar com a nossa expertise. O CFM tem uma expertise, é uma autarquia que recebe todas as denúncias de condutas médicas inapropriadas, fiscaliza o exercício da medicina, ele normatiza o exercício da medicina, ele certifica a medicina, ele dá título de especialista. Então, assim, toda a medicina ela está ali de uma certa forma, e claro, as associações médicas também, naturalmente, mas ela está na mão dos médicos, né? Mas existe uma resistência enorme. O senhor vê, quando a resolução foi publicada, imediatamente uma associação que congrega cursos privados de medicina entrou com uma ação no STF para anular uma resolução, para anular essa resolução. Não conseguiu anular a resolução, mas tentou anular a resolução. E essa resistência tão grande do governo em querer dialogar com as entidades médicas no sentido de formação médica, abertura de cursos, avaliação de cursos, né, indicadores, construção de indicadores comuns, e uma resistência até, ao meu ver particular, não muito inteligente, porque os sistemas conselhais regionais, eles já têm uma rede de fiscalização do exercício da medicina. Eles já vão nos hospitais, nas UPAs, nas unidades básicas de saúde, aonde os estágios das faculdades de medicina acontecem. Por que não utilizar essa expertise e essa capilarização que o sistema conselhal tem para o bem da população? Porque formar bons médicos significa melhorar a qualidade de saúde da população, diminuir gastos do sistema de saúde, dentre vários outros motivos. Mas existe essa resistência, professor Valdemar, de ambos os lados, tanto das faculdades de medicina, que parecem que não querem que seja mostrado falhas, e do próprio governo, que parece que não quer interferência na abertura de cursos de medicina que constantemente vêm sendo abertos. Agora, em relação à avaliação de cursos de medicina, professor Valdemar, isso já é feito há muito tempo. O problema é que nós, como educadores, o senhor é professor, eu sou professor também de curso de medicina, a gente sabe, toda avaliação tem que ter um propósito. A avaliação nenhuma ela é punitiva. A avaliação tem que ter um propósito de melhoria, tanto de quem é avaliado, quanto do ecossistema que ele participa, né? E apesar da gente ter um sistema de avaliação bem consolidado das universidades, dos cursos brasileiros, incluindo a medicina, que é o SINAIS, né? Sistema Nacional de Avaliação de Estabelecimentos de Cursos Superiores, mesmo assim, nunca teve nenhum efeito. Nenhum efeito. E quando nós tentamos dar um efeito prático, ajudar o estudante, acontece essa questão. Então, vamos continuar tentando, sempre, porque a medicina, o médico, ele está intrinsecamente associado à formação médica. Eu falo para os meus alunos, no primeiro ano, aula inaugural, os senhores não são estudantes de medicina, os senhores são médicos em formação, porque os senhores serão médicos. Eu penso que o Conselho Federal caminhou com duas vertentes muito interessantes. Uma, a resolução 2434, essa que cobra do representante lá do curso, do coordenador de curso,
a sua apresentação como técnico que é, e a outra foi a questão do Profimed. Lembrando que o Ministério da Educação fazia há alguns anos o ENAD, que é a avaliação do estudante de medicina, uma prova que fazia, que também o resultado não servia para nada, nunca usaram isso para qualquer ação. E no último ano fizeram o ENAMED, trocaram o nome, mas continuou a mesma coisa. O detalhe é que eles publicaram, o resultado do ENAMED foi catastrófico, né? A grande maioria das faculdades não tem condição nenhuma de formar médicos no Brasil, e estão entregando isso ao mercado. Feito essa disposição, lembrando que o Ministério da Educação ele tem que cuidar da graduação, ele tem que formar estudantes. E pelo regramento nacional das autarquias conselhais, quem cuida da pós-formatura, já o profissional médico, é o Conselho Federal de Medicina para médicos, como as outras profissões, né? Enfermagem, biomedicina. Formou, ele responde ao Conselho Federal de Medicina. Então, nessa linha, o CFM também criou uma resolução, né, que é a Profimed. O Profimed avalia pós-formatura, o ENAMED deveria e deve avaliar durante a graduação e usar o seu resultado para algum fim, que até agora usaram para nenhum fim. Então, o governo precisa cuidar do seu ENAMED corretamente e com coerência, né? E o Profimed é do Conselho Federal de Medicina, que é o teste de proficiência em medicina. Mas há uma resistência muito forte do governo em deliberar o Profimed do ponto de vista da lei, no Congresso Nacional, uma ação contrária ao Profimed, né? Eles colocam, misturam os pacotes, dizendo que a ENAMED faz as duas coisas. Controla o estudante e as faculdades e controla também o pós-formatura. Isso não é fato, nem é justo, nem lugar do mundo é assim, né? Então, o governo segue numa linha realmente complicada, não traz benefício ao médico, nem à população a quem assistimos. O nosso objeto final como médicos é a ética médica. E a ética médica, o olhar é o povo, atender corretamente o povo. Então, o Profimed, professor, estava caminhando no Senado, uma parte também na Câmara, mas houve alguns entraves vindos do governo federal. Como é que você acha que esse caminho vai seguir? Muito bem colocado, professor Valdemar. É importante que os nossos ouvintes aqui, eles entendam que avaliar médico é diferente de avaliar curso de medicina, né? Por uma questão muito simples. Se eu tenho um curso de medicina que é avaliado nota 2, eu posso ter alunos que tiraram 10 na prova. Assim como se eu tiver um curso avaliado nota 5, eu posso ter um aluno que tirou nota 0 na prova, né? Então, assim, é diferente avaliar aluno de avaliar médicos e avaliar a instituição. Então, tudo isso que está acontecendo de uma forma, digo até amadora, né? Porque todo mundo que trabalha com educação sabe que uma prova de 100 questões no último ano do curso, faltando 4 meses para se formar, sem avaliar habilidades, competências, comunicação, atitudes, não é uma avaliação de proficiência. É um segundo vestibular. Então, a proposta atual, revestida ou envernizada e chamada como proficiência, é um segundo vestibular que está nas costas dos estudantes de medicina, que estão reclamando, porque se ele vai fazer uma prova, essa prova depende da avaliação da faculdade dele, e isso depende do lucro que essa faculdade vai ter, quem vai sofrer é o estudante. Porque já existem relatos, por exemplo, de estudantes que já me mandaram mensagens que estão exaustos, que têm a curricularização já do ENAMED, né? Com disciplinas para você fazer uma boa prova, algumas faculdades até pagando cursinhos para fazer uma boa prova, e a aprendizagem do médico. E a parte prática que ele só vai ver no último ano. Ver pacientes, conversar, se comunicar, fazer procedimentos. Então, não é uma prova de proficiência, né? A prova de proficiência é que o CFM propôs e que estava andando no Senado e, mesmo sendo aprovado de forma terminativa no Senado, na CAS, o governo, mais uma vez, fez uma manobra
para que não fosse a Câmara, né? Esse projeto de lei que foi aprovado. E aí, assim, tenho absoluta certeza que o CFM e as entidades médicas pautaram o governo para que ele fizesse essa medida provisória, mas também não foi bem feita, porque é importante avaliar cursos de medicina? Sim, nós apoiamos, mas nós precisamos avaliar de fato a proficiência do médico. O médico, nesse momento, ele precisa ir no mercado de trabalho e quem é atendido por ele tem que ter a certeza e a garantia de que ele sabe o que ele está fazendo. Imagine a seguinte situação. Você sofre um acidente. Nesse acidente, você vai a um hospital inconsciente. E lá tem um profissional que vai te atender. E que você não conhece, você não falou com ele, você não tem direito de escolha, porque você é levado até ele. Existe algo mais injusto do que não se ter a garantia de que aquele profissional realmente está apto e habilitado a atender a população? Por que querem alijar a população disso? Né? Porque essa medida provisória, ela não resolve os problemas. Ela não resolve. Primeiro que ela não avalia médico, não é exame de proficiência, não tem um modelo de proficiência. Né? Segundo, que eles querem que ela entre em vigor daqui 6 anos. Veja, nós já sabemos há muito tempo que os alunos não são bem formados. Não é de hoje. Hoje o primeiro resultado do Enamed, que, como o senhor disse, foi catastrófico. Né? Mas já existia o ENAD anteriormente, nós já sabíamos que 30%, 40% dos cursos eram ineficientes em formar médicos. E aí, se a gente esperar 6 anos nesse ritmo de alunos, porque nós avaliamos, salvo engano, 42 mil alunos e hoje nós temos mais de 60 mil alunos, né? Então, se a gente for nesse ritmo de avaliação e continuar nessa catástrofe de 30% de escolas mal avaliadas, nós teremos aí 120 mil médicos daqui a 6 anos no mercado de trabalho, certificados com CRM sem qualquer condição de atender o paciente. Quem sofre com isso? A população, né? É a população que sofre com isso. Então, precisamos ser muito cuidadosos nessa discussão. Muito cuidadosos. E a resolução 2434 também procura ajudar nisso, né? Porque ela vai mostrar para você, ó, aluno, esses locais, os campos de estágio não estão bons. Né? E o mercado vai acabar regulando esses cursos de medicina. Os 2 modelos profissionais que o Brasil tem, um da década de 30 ou 40, né, é o modelo de ordem. Tem a Ordem dos Advogados do Brasil e a Ordem dos Músicos do Brasil. Nesse modelo de ordem, há uma preocupação frontal com a população. Então, o profissional que vai ser chegado ao povo, ele tem que ter uma aptidão de conhecimento para chegar ao povo, conhecimento pleno. E a prova, então, da OAB, prova da Ordem dos Músicos, estão aí, portanto, há mais de quase 100 anos, né? Essas provas. E aquele que não consegue passar pela prova não vai atender o povo, porque não está preparado. Isso é uma consideração com o povo. E na década de 50, Juscelino Kubitschek, presidente da República, que era médico urologista, criou o modelo conselhal para as demais profissões, entre elas Conselho Federal e seus regionais de medicina. E aí ele, nesse modelo conselhal, o graduado não precisa ser avaliado. Então, a parte mais importante da ponta do atendimento médico, que é o povo, não tem nenhuma consideração nesse modelo da década de 50. Então, ele termina o curso, ele já é jogado ao mercado. Mais bem preparado ou mal preparado, ele vai ao povo. E aí os resultados são dramáticos. O Profimed, teste de proficiência de medicina do CFM, que avalia pós-formatura e não mais do estudante de medicina, território do CFM, ele tem a função, então, de avaliar e fazer como o teste da OAB faz. Né? Não está apto, ele não vai atender a população. Se ele tiver aptidão plena, pode atender com segurança e a gente pode dizer a ele e ao povo que ele é um doutor em medicina. Então, isso é básico. Não doutor de medicina etimológica, mas doutor de medicina, porque é médico considerado doutor desde que existe medicina. Então, a nossa defesa é que a gente deve valorizar a sua resolução, que é do CFM, mas você tem autoria, e a gente precisa insistir no Congresso Nacional para que o Profimed, teste da proficiência de medicina do CFM, progrida e se torne lei,
para que a gente possa cuidar exatamente do outro lado da ponta, que é o povo mal assistido, com aumento de doenças e mortes, por falta de exatamente estabelecer quem está apto ou inapto. É um teste de aptidão. Quem está apto vai trabalhar. Quem não está apto tem que repreparar, volta para se preparar melhor, ou ele vai ter que fazer outra missão, menos atender a população como médico. Então, já finalizando a nossa live de hoje, passar as palavras do professor para que ele possa fazer as suas considerações finais, e assim encerramos, então, mais uma atividade de educação médica continuada aqui do estúdio AMG. Professor Alcindo, com a palavra, à vontade. Realmente nós precisamos brigar para o teste de proficiência. E na formatação do projeto de lei, que é um projeto de lei do senador astronauta Marcos Pontes, né, relatado pelo senador Irã Gonçalves, que avançou bastante, houve o cuidado, inclusive, de dizer, olha, o teste de proficiência em medicina, ele vai dizer que você pode atender ao paciente. Mas se você não passar e você terá outras chances, você ainda pode fazer outras coisas como médicos, né? Você pode atuar em pesquisa, você pode atuar em atividades que não são clínicas, em várias atividades ali descritas, né? Então você cria uma situação onde também esses meninos aí que muitos foram enganados, né, com essa expansão de cursos sem qualidade, possam aí ter o seu tempo de se aprimorar e receber o seu CRM, né? Mas o CFM ele está atuando em todas as frentes, a gente quer a melhoria da qualidade do ensino médico, o CFM não tem conflito de interesse, não tem objetivo de lucro, né? Não tem um ganho secundário fazendo nada disso, né? O que a gente quer é cumprir a nossa missão, e a nossa missão é zelar pela saúde da população também, e zelar pela medicina do Brasil. E a gente vai continuar insistindo, mesmo com ação no STF, mesmo com ameaças veladas, mesmo com medidas provisórias para mais nos calar do que tecnicamente fazer o que deve ser feito, nós vamos continuar. E junto com as entidades médicas. O CFM não está sozinho. As entidades médicas, a AMB, as federações, as academias nacionais, os sindicatos, todas as entidades médicas têm a mesma visão. Então, agradeço o convite da gente poder falar e se expressar e explicar o que vem acontecendo e espero novos convites. Tem muita coisa que a gente pode conversar ainda. Sem dúvida, sempre um prazer tê-lo aqui. Vim lá do Paraná, passar por Brasília e vir a Goiânia com essa determinação. E o professor Alcindo Neto, ele tem o dom da docência, né? Você vê que ele fala frontal, fala pausado, para que todos possam entender exatamente o tema discutido. Essa, então, é a nossa missão. A gente tem conteúdo, tem forma, né? Obrigado, professor. Até a próxima. Obrigado, professor Valdemar.